Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Digitalize, a principal iniciativa para trazer conteúdo e informação para você que quer gerar renda por meio de plataformas digitais e também para você entender qual é a nova dinâmica desse mercado, dessa terceira revolução industrial que a gente está vivendo, que está impactando tanto os hábitos de consumo, a gestão das empresas, a nossa cultura, tudo está sendo rediscutido e transformado. E você precisa ficar ligado em todas essas mudanças para não perder a oportunidade. É por isso que aqui no Digitalize a gente conversa com as principais lideranças desse mercado que realmente estão botando a mão na massa. Porque uma coisa é você teorizar, outra coisa é você viver aquilo na prática e trazer acertos, erros e muito aprendizado aí para vocês. E hoje eu não perderia esse episódio por nada, porque a gente vai falar com o executivo da Log, a principal empresa de logística e tecnologia que vem revolucionando esse mercado de entrega de pequenos pacotes. Muita coisa mudou. Hoje a gente não precisa encher um caminhão inteiro com o mesmo tênis. A gente tem diversos pacotes, diferentes itens que são transportados pelos mais diversos modais nesse país continental que a gente tem. E para isso, a gente precisa da tecnologia para entregar no menor tempo possível e num preço justo. Então, se você tem uma pequena, uma média empresa, fica conectado aqui, que eu tenho certeza que se você não conhece a Log, você vai conhecer e com certeza você pode contratar esse serviço, participar do ecossistema da Log, trazendo esses benefícios para você, varejista aí que está entrando no digital, seja por site, seja por rede social, seja por plataformas digitais. Daqui a pouco você está vendendo em jogos eletrônicos e também no metaverso, ou seja, muitas portas de entrada para você vender o seu produto. Você precisa começar e, obviamente, logística é um ponto fundamental. Ariel, obrigado aqui por estar conosco aqui no podcast Digitalize. De largada, conta um pouquinho aí da tua trajetória até chegar na Log. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é bem inspirador conseguir ouvir conteúdo de qualidade orientado para um público que realmente precisa. Então, estar aqui acho que faz parte de uma trajetória que me levou até a Log. Eu trabalhei muito tempo com conteúdo, eu trabalhei muito tempo na Editora Abril, no Grupo Abril, e lá eu tinha uma razão de trabalhar porque eu acreditava muito que mudava as condições do país. Eu ouvia do fundador da companhia, né, do filho do fundador, sobre como a educação, como a cultura, como o ensino mudaria, e mudou o Brasil, né, na verdade, desde a década de 60. E depois disso eu procurei por muito tempo alguma coisa que tivesse um significado muito semelhante. E encontrei na logística, no próprio grupo, né, e depois eu mudei para a Log, mas eu passei por uma história de conseguir me conectar muito forte às pessoas que recebiam pacotes. Então, compravam pacotes na internet ou em qualquer outro meio digital e recebiam em casa, e depois todo o público que estava habilitado para vender online também, que é uma coisa que até pouco tempo atrás não existia. Quando a gente pensa 10 anos atrás, era muito difícil para uma pessoa, um empreendedor, uma empreendedora, conseguir abrir o balcão da sua loja, vender para quem estivesse no raio físico, né, no entorno, e vender para quem estivesse no Brasil inteiro. Uhum. A diferença é brutal. A gente está falando de um mercado de algumas centenas de pessoas para um mercado de 210 milhões de pessoas. Então, isso me chamou muito para trabalhar com logística, para entrar na Log e ter uma visão muito diferente de um setor que ainda tinha muitas coisas do passado. Eu vou dizer que o setor era muito analógico, ainda é em muitos casos. A gente vive num ambiente legislativo, regulatório, super antiquado para o que a gente quer fazer, né? Para o e-commerce do século XXI de fato, para a logística 4.0, vou falar um pouco sobre eles mais para frente. Mas a gente estava num mundo analógico, agora acho que a gente está fazendo uma transformação de fato para o mundo digital. Não só a Log, mas alguns outros players de fora e brasileiros também que estão entrando e estão revolucionando esse mercado para o bem das pessoas. Então, eu sempre penso no empreendedor que está na sua loja ou que tem o seu produto, importa um produto. Muita gente importava o produto e vendia para poucos varejos e começou a vender para uma infinidade de pessoas físicas e varejos pelo Brasil. Então, isso abriu a porta para o mercado não ser tão arbitrado assim, né, por
plataformas intermediadoras ou mesmo sites, e para as pessoas terem uma autonomia, uma liberdade que não tinham antes, tanto para comprar quanto para vender. Então essa missão me chamou muito para a Log, e a tecnologia, que para mim era uma caixa super desconhecida, eu não tinha essa visão de como é que funcionava uma empresa tech de fato. O ambiente tech no Brasil ainda é super novo. A gente ouve de Google, de Apple, de Facebook nos Estados Unidos, de Meta agora, né? Há algum tempo, mas no Brasil era uma realidade muito nova. E isso também me atraiu muito, né? Eu tinha muitas pessoas que vieram de empresas de tecnologia do Brasil e estrangeiras, montando um negócio de logística aqui no Brasil. Aí eu pensei, assim, se tem gente super qualificada, tá num segmento que ajuda muito, né? Tem uma finalidade no começo e uma finalidade no fim. Para quem compra e para quem vende, alguma coisa de bom tem que ter aí. E aí descobri, depois eu conto um pouco da trajetória dentro da Log, mas foi um pouco esse o chamariz para entrar na Log nos últimos anos. E você trouxe pontos muito interessantes, né? Assim, e uma delas é essa questão do fim da regionalização dos mercados. E isso, para mim, é um paradigma muito grande, porque colocar uma analogia aqui. Você tem uma loja em Recife, uma loja em São Paulo vendendo o mesmo tênis. Se o de Recife está no digital, o de São Paulo não, é capaz do vizinho dessa loja de São Paulo, que só tem um ambiente físico, só tem a loja dele, compre da loja de Recife, porque, enfim, ele estava navegando no aplicativo, na internet, ele viu que a condição era melhor, tal, comprou. Ou seja, antes você tinha duas lojas separadas territorialmente, por distância, com mercados muito bem definidos, né? Um em São Paulo, um em Recife. Agora não. Ou seja, se a gente não conseguir, como país, incluir o maior número de lojistas dentro desse ambiente digital e oferecer as melhores condições para justamente fazer com que essa entrega seja muito eficiente, a gente vai ter, assim, milhares, centenas de milhares de pequenos e médios empreendedores sumindo, praticamente fechando as portas, e alguns poucos crescendo bastante. A gente viu um pouco isso já nos Estados Unidos. Aí meu gancho é, o que a Log traz de diferente dentro desse contexto dessa nova logística, né? Porque como é que eu pego, por exemplo, uma caneca que foi vendida, né? Um lápis que foi vendido, e se as duas pessoas moram próximas, como é que esses dois itens conseguem ser agrupados para chegar no destino final num prazo curto e num preço acessível a pequenos e médios empreendedores? Boa. Vou fazer uma analogia aqui só para ilustrar um pouco. Olhando em perspectiva, eu brinco muito que a gente constrói as coisas como se a gente estivesse construindo um prédio, porque fica muito evidente quando você constrói o alicerce e quando você vai construindo os andares. O e-commerce no Brasil, até pouco tempo atrás, estava no alicerce. A gente não tinha condições de pagamento, as pessoas não confiavam no cartão de crédito online, elas tinham dúvidas de pagar no boleto por conta do ressarcimento, enfim, tinha uma série de dúvidas de meio de pagamento. A gente tinha uma conexão, e ainda tem, né? Mas que era muito cara. O celular veio para resolver parte disso, e a gente tem uma conexão via celular, que é uma das maiores e mais frequentes do mundo, né? O brasileiro usa muito o celular, é muito conectado. O que faltava? Faltava o e-commerce se aproximar da realidade do país. A gente vendia muito produtos comoditizados. A gente vendia primeiro mídias, depois a gente começou a vender perfumes, depois a gente começou a vender eletrônicos, e agora que o e-commerce de fato acompanha o mundo real. Você entra num site, você pode comprar quase qualquer produto. O que isso significa na prática? Você não tem um grande nome aí de, não vou citar varejistas, mas comprando todos os produtos do mundo, porque é inviável. Você não consegue comprar e estocar, ninguém tem dinheiro para fazer isso. Isso aumenta muito essa capilaridade de vendedores que precisam estar dentro dessas plataformas. E como parte desse prédio, a gente não tinha um pilar que era muito fundamental, que era a logística. Então, quando você pensa nos Estados Unidos, na Europa, na China,
você tem alternativas, né? Os Estados Unidos tem a brincadeira da garagem da casa, que você monta o seu negócio na garagem de casa, muita gente que é nova, mora com a mãe ainda, e aí chama uma UPS, uma DHL, uma FedEx, uma USPS, que são os Correios, consegue desovar os produtos. No Brasil isso não acontece. É muito difícil ainda você ter um serviço de qualidade voltado para esse pequeno negócio. Uhum. Então, quando a gente está construindo esse prédio, acho que faltava um andar. E esse era o andar da logística, de você conseguir ter o conforto de alguém vir na sua casa, no domicílio, seja, enfim, comercial, residencial, coletar seus pacotes e tirar um problema da frente. Uhum. E não adicionar problemas novos. Então, a logística, assim como o pagamento, era um problema antes. Você tinha que resolver problemas de logística. E, na verdade, a logística ela tem que te habilitar a vender para um mercado novo. E é isso que a gente está trazendo. Como é que a gente traz uma tecnologia de você poder ter centenas de milhares de parceiros e parceiras que vão fazer uma coleta na sua casa, Uhum. isso tudo permitido por meio de tecnologia, porque a gente tem uma malha de entregadores e coletadores que está todos os dias na rua entregando centenas de milhares de pacotes e indo para centenas de milhares e, na verdade, milhões de pessoas. A gente, no final do dia, atende 60 milhões de domicílios, a gente passa por todo o Brasil. Então, a gente consegue fazer uma coleta que seja muito fácil, com uma plataforma de tecnologia estado da arte, que é muito diferente. Essa é uma preocupação muito forte, que quando eu entrei na empresa eu achei que era exacerbada, né? Eu falei, mas será que a gente precisa de tudo isso, né? A gente precisa de um time de design, de usabilidade, de produto, olhando para a experiência do usuário. E aí você vê que no longo prazo faz uma diferença brutal. Você descola muito das soluções que existem, porque você está pensando na pessoa que está consumindo o seu serviço. Então, do primeiro ponto, que é chamar uma coleta ou ter uma coleta em casa para um produto que você vendeu, e aí depois você não precisa se preocupar com esse produto em todo o Brasil, isso faz toda a diferença. E a cadeia é super complexa. A gente podia trazer isso para a mesa, né? O Brasil é um país com risco fiscal elevado, tributário, entre estados, né? A gente brinca que não é um Brasil, são N Brasis. Tecnologia ainda incipiente quando você vai para alguns lugares, não necessariamente você tem o mesmo ferramental que você tem em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem uma questão de segurança pública muito forte e uma questão climática que eu não vou nem trazer à tona para um negócio de logística, né? Assim, entregar em Manaus, entregar no sul do Brasil, carregam desafios diferentes, mas todos muito relacionados com as condições climáticas também. E a gente precisa saber lidar com tudo isso. Para quem está entregando um pacote para a gente, ele só tem que saber que vai chegar no ponto final. Então, o trabalho que a gente fez aqui é como é que a gente traz a tecnologia, a gente traz uma experiência do usuário superior e a gente simplifica um negócio. E eu vou te falar, eu não entendo tudo que acontece lá. Tem algoritmo que pega todas as variáveis, são centenas de milhares de variáveis, às vezes milhares por pacote, consolida tudo isso e cospe para a gente qual que é o melhor roteiro, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor jeito de informar. Isso tudo faz parte dessa trajetória de tentar simplificar. Ah, já está tudo pronto? A gente caminha. E acho que parte importante do processo é esse. É de aprendizado. A gente não está no final do jogo como a gente gostaria. A gente está caminhando para chegar lá. Então, acontece um desvio? Acontece. Acontece uma entrega que não é realizada? Acontece. Acontece um roubo de carga? Infelizmente acontece. Isso está fora do nosso controle. O ponto não é como que a gente trata isso. É como que a gente reage e aprende para conseguir melhorar das próximas vezes. Então, acho que isso, numa cadeia super complexa, ajuda muito o empreendedor, porque torna mais barato, torna mais fácil o envio e com uma usabilidade muito melhor. Então, essa é a nossa abordagem nesse lugar. A gente quer construir não só um andar do prédio, mas talvez mais alguns andares. A gente focou muito em montar uma rede que atenda o Brasil inteiro, que consiga ter velocidade, consiga ter um custo-benefício muito bom. Agora a gente vai para o próximo passo, que é começar a oferecer outros serviços. Aí tem alguns que eu não posso falar ainda, mas esperem que tem novidade boa por aí. E isso vem ao encontro de várias mudanças de hábito de consumo que para a gente é natural, só que se a gente for olhar do ponto de vista histórico, não é tão natural assim, né? Isso vai de pedir um carro por aplicativo para você fazer uma viagem, que a tua avó dizia para não entrar no carro de estranho, não aceitar bala de estranho, não tomar água de estranho, a gente entra, até o fato de pedir salada
em casa para comer, não é normal, não era. Até pouco tempo atrás, 7 anos, a gente pedia só pizza, esfirra. Salada em casa, não, vai vir murcha, vai ter bicho, bactéria, não faz negócio desse não, filho, você vai passar mal, né? Comida japonesa, então, meu Deus, impossível. E a gente tá ali pedindo tudo isso daí, né? E para esse universo aí de venda, principalmente do varejo, eu vejo que a gente já tem, o consumidor já tem essa mudança do hábito. Agora, o varejista talvez ele esteja relutando um pouco a isso, né? Então, assim, vamos tentar colocar alguns números, né? É, di- Diferentemente de restaurante em cidadezinha do interior, né? E aí quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, e que mora numa cidade do interior vai entender. Talvez tenha 2, 3 restaurantes, que não compensa uma plataforma entrar lá se você não tem uma ampla gama de oferta. Agora, o centrinho, com aquela rua cheia de loja, tem. E aí, quando a gente vê o processo de aceleração durante a pandemia, que dobramos o crescimento, alguns falam uma taxa de penetração desse comércio eletrônico de 12%, ou seja, 12% de todo o varejo no digital, ainda é muito pouco, se a gente comparar, por exemplo, com um restaurante. E isso que me deixa preocupado, porque é algo que o consumidor já está pedindo. Ele quer receber informação no celular se o pacote dele está chegando, né? Porque as outras soluções que já estão postas, elas não conectam tanto a esse novo perfil. É o mesmo cara que está assistindo Netflix, então um vídeo sob demanda, assistindo no conforto da casa, pedindo a coisa, usando o WhatsApp. Daqui a pouco o cara tá com um boneco no metaverso, é o mesmo que vai receber o pacote ou vai enviar o pacote. Uhum. O que que você acha que esse pequeno e médio varejista ele precisa entender nessa nova dinâmica da logística aqui no Brasil e como é que ele pode se conectar mais rápido a isso, né, com novas soluções? Boa. Varejo é um negócio bem complexo e bem difícil, né? Principalmente no Brasil, o varejista precisa de dinheiro, ele precisa estar capitalizado para crescer. Então, você ter foco e crescer num lugar onde você é muito bom faz uma diferença brutal, né? Então, hoje, conforme aumenta o número de vendedores nas plataformas, quanto mais você achar o seu nicho, mais você consegue atrair os consumidores e ter fidelidade e ter margem também, né? Que a margem é um negócio duro no varejo brasileiro. A gente vê que, às vezes, receber em 10 vezes, no meio do caminho, juros e inflação já consumiram toda a margem Verdade. do produto. Então, acho que um dos primeiros pontos é entender onde que o varejo, onde que a loja se posiciona bem em termos de categoria de produto, em termos de proposta de valor. E aí, a partir disso, como é que ele se relaciona com a logística? E entender que a logística vai ser diferente. Você não vai ter o seu trabalho, ou o trabalho, às vezes, de um atendente, uma atendente, empacotando um produto na frente do consumidor. Você vai ter que fazer um processo que seja fiel a toda essa cadeia. Ou seja, que possa entrar no avião, que possa entrar num Uhum. barco. Muita gente não sabe, mas parte das entregas passa por barco ou é feita de barco também, que passe por um caminhão, que passe por uma moto, que passe por um veículo urbano, né, uma Fiorino, uma van. Então é entender como que isso funciona, entrar na cabeça do consumidor, como é que ele vai receber aquele pacote. Uhum. Então, varejistas diferentes carregam propostas de valor diferente. Por que isso é tão importante? Se você vai num varejista que vende um produto de alto valor agregado e quer uma experiência de primeira linha, eu falo isso pela experiência que a gente tem, ele Uhum. vai querer fazer uma entrega no mesmo dia. E é uma entrega Uhum. dedicada, é uma entrega que custa mais caro. Uhum. Às vezes pode custar 4 vezes mais o valor de uma entrega no dia seguinte ou 2 dias, mas é a experiência que ele quer oferecer. Ele Uhum. oferece o cheirinho. Desculpa. Ele oferece o cheirinho na caixa, ele oferece a Aham. mensagem escrita à mão e vai. E do outro lado, você tem o consumidor que está nessa briga, às vezes por preço, às vezes por um produto comoditizado ou por um produto que é mais facilmente encontrado. Aí você tem que pensar: eu quero chegar mais rápido e Uhum. pagar mais? Eu quero chegar um pouco mais lento e ter um custo-benefício melhor.
E o Brasil é um país muito díspar, né? A gente tem grandes regiões metropolitanas que concentram boa parte do poder econômico do país. Uhum. E a gente tem regiões afastadas que eventualmente têm um poder econômico reduzido comparado com essas regiões. Uhum. Então, isso significa que você pode ter duas propostas. Você pode ter uma proposta para o Rio, para Belo Horizonte, para Curitiba, de maior valor agregado, maior velocidade, e uma diferente, às vezes, para o interior, que a pessoa que compra não está tão interessada, às vezes, em receber no dia seguinte. Está interessada em receber o produto, porque não tem. A hora que você vai no centrinho da cidade, como você falou, você não tem todos os produtos. A hora que você compra na internet, sim. Então, esperar 2, 3, 4 dias para receber faz muito sentido. Então, trabalha muito bem a proposta de valor e a visão do consumidor final na hora de receber o seu produto, para mim é o primeiro passo para conseguir pisar na logística, né? Conseguir entrar nesse ambiente com qualidade, entender como que a logística vai viabilizar seu negócio. É o que eu falei de resolver o problema. A gente não quer virar o problema. A gente quer entender como que a gente viabiliza a venda adicional para o interior, a venda adicional para a capital, a venda para quem mora no centrinho da cidade, a venda para quem mora na parte mais afastada. Tudo isso passa pelo entendimento do que é o negócio. Então, a logística, diferente de um negócio de abastecimento de varejo, quando você vai numa loja, você não pergunta, né? Quem que trouxe aqui esse remédio? A empresa que transportou esse remédio ou essa peça de vestuário? Em casa, você tem acesso a quem está te entregando. Então, a logística é estratégica e faz parte do negócio. Ela é um viabilizador de crescimento ou, às vezes, de fracasso do negócio. Por isso, ela tem que ser muito bem pensada dentro da experiência, da proposta de valor desse varejista. E é muito interessante, realmente, esse cenário, porque vamos pegar uma pessoa que precisa de uma camisa para uma reunião no dia seguinte. Para essa pessoa realmente comprar no comércio digital, né? Seja por plataforma, site, rede social, algo que o valha, ele tem que ter certeza que ele vai receber aquela camisa para ir àquela reunião. Senão, ele não compra. E mais, se ele tiver uma boa experiência comprando essa camisa para ele ir até essa reunião, provavelmente ele compra de novo, porque ele teve uma experiência que foi rápida, ele conseguiu ter previsibilidade, etc e tal. Então, a logística está bem conectada nesse processo de colocar cada vez mais produtos, né, à disposição e serviços também, como você colocou, né? Depende de o que o vendedor ele quer disponibilizar de valor agregado, que vai conseguir fazer com que mais pessoas sejam incluídas. Obviamente que para cada negócio ali vai ter um quebra-cabeça. É diferente do quebra-cabeça de comida, né? Porque o quebra-cabeça de comida é last mile, ou seja, só ali dentro da cidade, num raio de 10 quilômetros, 20 quilômetros que seja, mas com uma oferta ali de um produto para ser entregue para uma pessoa que está com fome. E a comida ela tem uma dinâmica interessante. Eu falei no começo que o e-commerce ainda não acompanha a vida real, né? Então, antes você podia ir num shopping e você consumia mais produtos do que você consumiria num e-commerce. Hoje a gente está, eu vou dizer, em termos equivalentes ou até maior. Com comida, você tem um fenômeno que é até engraçado, que o fenômeno, né, das dark kitchens, das cozinhas localizadas, dedicadas, você consegue ter mais acesso a comidas diferentes do que você tinha, eu vou dizer, no mundo real, indo consumir num restaurante. Então você falou, né, antes você só consumia esfirra e pizza. Agora você tem o japonês, você tem a salada, enfim, você tem todo o hall de comidas. E você tem comidas que não estavam disponíveis antes no seu bairro, na sua cidade, alguém produzindo elas. Porque virou tão barato e a entrega em casa é tão fácil que você consegue fazer. Você tira muitas dessas barreiras. É isso que o e-commerce também está trazendo. Eu não quero o estoque de um shopping. Eu quero estoque infinito. Eu quero achar qualquer produto. E produtos que estão feitos ou que vão ser feitos. Eu comprei produtos customizados, né? Acabei de ter um filho. Pela internet e recebi em casa. Não conversei com ninguém, não tive que fazer nenhum tipo de processo, a customização 100% online, recebi em casa e pronto. Então, esse acompanhamento da realidade, para comida já existe em muitos lugares. O e-commerce está caminhando para isso, está cada vez mais caminhando para ter mais oferta online,
do que no mundo físico, né? Ao redor das pessoas. Que bom, fico muito feliz. Aliás, num episódio anterior, a gente conversou com o CEO da Elo7 justamente sobre esses produtos personalizados, né? E artesanato, que são produtos que têm um valor agregado diferente, né? Então, se você pegar, por exemplo, um artesão mesmo em Manaus, um artesão no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, aquilo tem um valor agregado diferente, até é difícil de precificar. Agora dá para a gente colocar esse artesanato, esse produto customizado para o Brasil inteiro, então é uma grande oportunidade para todo mundo. Mas, Ariel, queria abrir um tópico aqui contigo, que a gente entendeu que para a interface para o consumidor, seja ele o consumidor final, seja ele um vendedor, um varejista, a jornada é simples, ele tem que saber compor os serviços, né? Precificar, incluir isso dentro do negócio dele. Agora, se é simples para a gente, o que está por trás da Log no sentido de operação como um todo para fazer tudo isso rodar justamente nesse país que nós temos aí, que assim, é gigantesco, ainda tem uma matriz rodoviária. A matriz rodoviária talvez não faça o produto chegar no tempo adequado, cliente cada vez mais exigente. Aí a gente tem dificuldades também, como você trouxe aí, fiscais, de trazer esse produto passar mais rapidamente e tal. O que está por trás de tudo isso? Essa estrutura que a Log tem. Excelente, excelente. Essa é uma boa pergunta. E uma lição que eu aprendi a duras penas, o negócio é 24/7. E os problemas acontecem às 3 da manhã. Então, sempre tem alguma coisa... É cabalístico. 2, 3 da manhã, a hora que você acha que consegue descansar, toca o telefone. Tá lá. Algum problema aconteceu em algum lugar do Brasil. Mas, de fato, esse é um negócio que ele... Para ser viabilizado, né, numa escala nacional, e aí lembrando, o Brasil é um país excelente. E para o e-commerce ele é muito bom. Porque ele permite acesso aos 200 milhões de pessoas que falam a mesma língua, que estão no mesmo país, no mesmo modelo federativo, né? Sim. Estados diferentes, políticas de ICMS e tudo mais diferentes, mas no final do dia, ter acesso a esse mercado é fantástico. Poucos varejistas globais conseguem falar isso, tirando, obviamente, China, Estados Unidos, conseguem ter isso. A logística que suporta tudo isso, ela tem que ter um backbone, uma estrutura forte para sustentar isso daí. O que significa? A gente tem um posicionamento regional, então a gente tem hoje operações de cross-docking. Cross-docking é o nosso centro de processamento de carga. A gente tem, por exemplo, em Cajamar, aqui próximo de São Paulo, 50 quilômetros de São Paulo, a gente tem um centro que permite que a gente processe 1 milhão de pacotes por dia. Então esse centro ele roda 24/7. A partir dele, a gente manda pacotes para todo o Brasil. E São Paulo é um grande centro, ou produtor ou importador. A gente manda para todo o Brasil e recebe de todo o Brasil. Então, esses centros, eles estão espalhados em boa parte das capitais. A gente está com 12 bases hoje. A gente tem Londrina e Ribeirão Preto também. E esses centros regionalizados são responsáveis por fazer o primeiro passo antes da última milha. Ou seja, como é que esse pacote vai chegar numa base próxima da sua casa para garantir que você tenha a entrega feita. Então, essa base de última milha é a que vai concentrar boa parte do conhecimento local, regional, da região, do clima, das condições de segurança, das condições de horário, às vezes até o nome das pessoas. Você tem muitas vezes o entregador, o roteiro, a pessoa da base que conhece os caminhos mais difíceis, mais fáceis para entregar um pacote. Esse conhecimento ele está espalhado e a Log ela é uma empresa que tem uma capilaridade muito forte. Hoje a gente conta com mais de 300 bases espalhadas pelo Brasil para entregar em mais de 4.000 cidades. Ou seja, se você for pensar, a gente tem 5.500 cidades no Brasil. 4.000 cidades estão sendo atendidas diretamente por uma das nossas bases ou um dos nossos parceiros e parceiras que está espalhado pelo Brasil. Administrar essas 300 bases, e cada base tem uma frota própria, tem uma frota contratada, é extremamente complexo. Isso é a primeira parte, né? Que é a parte da logística, que é o basal. Aí, em cima disso, a gente tem uma camada de informação, que a gente trabalha com muitos dados, né? Então, a gente
pega o dado de um pacote do seu, por exemplo, do meu, se a gente morar perto, provavelmente vai estar no mesmo roteiro, vai estar no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo slot de entregas. Só que quando você pensa não só em 2 pessoas, você tem que pensar em 60 milhões. Como é que 60 milhões de domicílios, como é que a gente faz esse bem bolado para conseguir garantir que os nossos 2 pacotes saiam juntos? Que é você brincou no começo, né, a escova de dente saia com papel higiênico, você consiga entregar os 2 no mesmo roteiro. Então a parte logística, ela é muito suportada por uma base física muito forte, né, a gente tem toda a estrutura, dura do negócio, a gente tem os cross-dockings, os sorters, que são os centros de processamento de carga, a gente conta com equipamento alemão de primeira linha, só que a gente tem uma camada de inteligência que é 100% desenvolvida aqui. É 100% feita por engenheiros que ou brasileiros ou que trabalham aqui para a Log, pensado na logística. E isso é muito, muito raro na logística ou brasileira ou global. Por quê? Porque é caro você fazer isso. É difícil você fazer isso. E você precisa de gente muito especializada. Normalmente as empresas elas montam colchas de retalho, né? Você vai contratando um sistema para fazer um ponto da cadeia, outro É. para fazer outro. A gente montou um sistema fluido do começo ao fim. Isso ajuda com que a gente consiga ter visibilidade do pacote no momento da coleta e da integração do arquivo, né, quando a gente recebe, até a entrega no ponto final. Então a parte de inteligência é um dos fatores que mais faz diferença para a gente. Porque aí tem custo, tem velocidade, tem otimização de entrega, né? As pessoas falam muito, eu estou em casa o dia inteiro esperando, mas não recebi. Tem muitos casos assim e acontece muito, né? Como é que você realmente capta esse feedback, esse retorno e trabalha para resolver de uma maneira efetiva? Então, isso, para um caso, as pessoas já acham que a entrega é única, né? Só tem uma entrega, mas na verdade são milhões. Como é que você consolida isso e trabalha? Então, trabalhar com os dados, com informação, tem sido um dos grandes ativos para a gente conseguir otimizar isso de maneira estrutural, né? Não é otimizar a sua entrega, é otimizar a entrega global. A gente pega um metadado e consegue trabalhar a partir disso para ter uma entrega no Brasil. E além disso, tem um time de pessoas muito especializadas no negócio e um time de pessoas que não eram especializadas no negócio. Eu acho que isso fez uma diferença muito importante no negócio, né? Para que saísse de maneira diferente. Quem era especializado, obviamente, carregava muito, né, de como que é o mercado, como é que é o ambiente fiscal, regulatório e tudo mais. E as pessoas que não conheciam questionavam, desafiavam as coisas. Então, muita gente, eu já passei por vários desafios no dia a dia de por que funciona assim, por que funciona assado? E no final do dia você olha e fala, pô, por que funciona assim, né? A gente nunca se perguntou por que funciona da maneira X ou da maneira Y. Isso fez a gente questionar vários pontos importantes. A gente tem um projeto, por exemplo, que chama Logística Sem Papel, que é um projeto que quer simplificar a cadeia logística do começo ao fim e a cadeia do e-commerce também. Muitas vezes, um pacote pode ter 16 pedaços de papel associados a ele. A etiqueta, o romaneio, o documento fiscal, enfim, uma série de documentos. Não vou nem lembrar os 16 aqui, mas vou deixar. Não vou entediar as pessoas com também os 16, mas isso tudo custa. Custa tempo, custa o insumo, custa para o meio ambiente, né? 16 folhas para um papel. Para 300 milhões de entregas, a gente está falando de mais de 2 bilhões, mais de 3 bilhões de folhas impressas. É muita coisa para um negócio que, em teoria, é digital. Então, desafiar o jeito que as coisas são feitas é parte importante disso, né? De entrar com conhecimento de como funciona, mas entrar em como que a gente questiona o status quo, né? Como é que a gente muda esse cenário, a gente traz uma visão diferente para um negócio que está mudando muito, mas precisa dar essa empurrada às vezes. A gente recebe muitos CEOs aqui, executivos desse universo digital, e assim, o que me parece da Log é que a Log é de fato uma log tech, mas talvez seja até melhor falar tech log, porque antes de ser logística, foi tecnologia, que é o que muitas empresas que hoje estão crescendo bastante, pô, a Log é um exemplo disso, em um curto espaço de tempo universalizou um serviço, né? Você parar para pensar, a telecom até hoje não está universalizado. Você tem lugares do país que você não tem sinal de internet. Eu sei que tem
grandes diferenças, estou mal comparando, mas vários outros serviços não são universalizados. A Log, num curto espaço de tempo, quantos anos tem a Log? 9 anos. 9 anos. Está em 4.000 cidades, assim, e com estrutura física, né? Porque ele já não está falando de universalização apenas de um aplicativo aqui que algumas fintechs, meios de pagamento, subcredenciadores, fizeram bastante nos últimos 5 anos, que é chegar onde a credenciadora, a maquininha não chegava, ou o banco tradicional não chegava, porque o custo de aquisição daquele cliente era muito alto, né? Estrutura física, tal. Os caras chegaram e a Log parece que trouxe toda essa expansão de maneira muito rápida. Então, isso é fenomenal, né? E é legal você comparar com telecom. Eu acho que não é mal comparado, é bem comparado, na verdade, porque os negócios funcionam em malha, né? Não adianta você ter em rede. Não adianta você ter o seu celular e a sua antena funcionando se meu celular está desligado. Aí você matou o propósito da comunicação. Com logística é a mesma coisa. E crescer esse tipo de negócio, ele é difícil, porque é a gente chega na mesma dúvida. Será que eu monto a antena para atender uma população e aí eu começo a vender o serviço? Ou eu espero a população pedir para depois montar a antena? A gente montou a antena, né? A gente fez o rollout Brasil, a gente fez toda a implementação nacional dessa malha, e aí a gente foi trazendo os clientes dos dois lados, trazendo o cliente e-commerce e trazendo o consumidor, as consumidoras finais. E o e-commerce é onde a gente mais está investindo agora para conseguir chegar no maior número possível de pequenos negócios. Então a gente começou com clientes muito grandes. A gente atende hoje, eu vou dizer que mais de 90% da base de clientes de e-commerce que a gente tem no Brasil, com certeza mais de 90% do potencial de mercado que já tem. Esse pequeno varejista ainda é um público que a gente, eu vou falar, desconhece, porque a gente ainda não está com a nossa solução no lugar que a gente quer, mas a gente está aprendendo muito e vai escalar muito rápido essa solução para eles. Então, o pequeno varejista, a pequena varejista, o empreendedor, quem tem a loja, vai conseguir usar desse benefício que o grande embarcador, o grande e-commerce tem. E isso é um pouco é aí que é parecido com o telecom, né? A hora que você põe uma antena, você serve as grandes empresas, mas você serve também as pessoas físicas que vão usar o plano. A gente colocou antena para as grandes empresas, agora a gente está estendendo isso para que todas as pessoas físicas ou pequenos negócios possam usar essa malha também. Então, aí eu acho que vai ter um grande diferencial. Quanto mais tecnologia você aporta, quanto mais serviço de qualidade você aporta, mais o negócio começa a rodar numa trajetória diferente. E aí o pequeno negócio vai conseguir, de fato, abrir na garagem da mãe, do pai, produzir um produto e não ter que se preocupar com logística. Isso que acho que você falou da Elo7, a Elo7 acho que é o exemplo máximo disso, né? Hoje você consegue abrir um mercado enorme para alguém que está fazendo um produto de maneira caseira ou está representando alguém local, né? Uma avó tricotando. Exatamente. E aí a avó tem que focar no tricô, em comprar os insumos, em ter o tempo disponível para fazer isso. Ela não tem que ficar pensando se o código de rastreio está X, está assado, se está acontecendo isso aqui. Isso tudo tem que sair da mão, no bom sentido, né? Tem que sair da mão do empreendedor e ir para a mão das empresas que são responsáveis pela entrega. Esse é o grande ponto que a gente está entrando para aportar, né? De simplificar e resolver. Isso é tão revolucionário, né, Ariel? Porque, assim, pouco tempo atrás mesmo, de novo vou remontar aí 7, 10 anos, mas nem precisamos ir muito longe, né? Vamos colocar 5 anos, que assim, foi ontem mesmo, né? Tô falando assim, na Copa do Mundo anterior, né? Você é um pequeno varejista, você tem um produto diferenciado, né? Qual que era o preço de você estar no ponto físico bom? Era altíssimo, né? Ou seja, você está na Avenida Paulista, na Zona Sul do Rio, você está, enfim, nos grandes pontos físicos, ou mais. Qual era o preço que o cara tinha para competir e entrar num shopping, né? Que é a mesma coisa do supermercado que me deixa louco da vida, né? Quanto que aquelas marcas que estão ali no mercado estão pagando para estar naquela gôndola? Porque aquela gôndola não suporta tantos itens iguais. Vai ter lá 100 tipos de sei lá, alvejante? Não vai ter lá 4 no máximo.
Então, assim, o digital trouxe esse potencial do pequeno, se ele tiver um bom produto, bom atendimento, o cara competir real com os maiores. A gente trouxe aqui também o Seu da Wine. Seu da Wine é um exemplo disso, cara. Pô, tá tendo um monte de produtor pequeno de vinho agora. Cerveja artesanal foi outro exemplo disso. Só tinha as grandes marcas, aí veio uma enxurrada de cerveja artesanal do cara pequenininho, sei lá, o cara tá lá em Campos fazendo uma cerveja artesanal e bum, cresceu, né? Então, assim, para esse varejista, assim, no frigir dos ovos, se ele sabe realmente fazer vender que ele sempre fez, conversar com o cara, negociar, tal, tal, tal. No final das contas, assim, o passo é de fato a logística ali, porque logística sempre foi algo assim muito complexo para as pessoas que estão vendendo, né? Desde esse processo que você falou aí de papel, da caixa, de pegar o carro e ir ou para uma agência, despachar um negócio, você fica com um canhoto que você não sabe se recebeu ou não recebeu, não tem, sabe? Tudo isso é um tormento. E assim, essas soluções realmente da pessoa ter esse acesso, eu acho assim formidável o que a Log está fazendo durante todo esse processo. Agora vamos falar um pouquinho nesse nosso papo aí de futuro. O que você acha que pode rolar aí no futuro? Porque a gente está no futuro bem próximo, né? Que as coisas mudam toda hora. Pô, eu não canso de ver coisas assim mudando, né? A Uber, por exemplo, entrou no Brasil falando, não, a gente é diferente do táxi. Aí a Uber foi lá e incluiu o táxi no aplicativo. Aí eu vi o Uber lançando questão de helicóptero, voo de helicóptero em São Paulo. Quem tá em São Paulo sabe disso. Aí não teve mais, voltou atrás, aí não sei o quê. Tô dando só um exemplo da Uber porque é o que mais as pessoas conhecem, mais conhecido. Mas tem muita coisa que a gente vai testando como setor e a gente tem o IoT entrando, internet das coisas, que vai conectar muitas coisas. Então, eu tô dando exemplo aqui agora de futurista enfim, a geladeira, uma geladeira conectada com o supermercado, a geladeira sabe que está faltando ovo, já emite um alerta para o supermercado e o supermercado já traz o ovo, né? O que você acha que pode estar rolando aí desse futuro da logística aí? Para onde que a gente pode estar indo? Né? Boa. São algumas grandes tendências que têm se mostrado, né? Fora do Brasil e dentro do Brasil. São incipientes, mas estão começando. Acho que um primeiro é o consumo, a realidade de fato do consumo acompanhar. E no Brasil, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhum grande varejista que era focado em produtos de baixo valor agregado. Então, a gente tinha sempre quem focava em eletrônicos, em grandes negócios, em produtos de maior ticket, né? O ticket médio, o valor médio de uma mercadoria era R$300, até pouco tempo atrás. Que é um valor alto, né? A gente está falando de quase 20%, 25% de um salário mínimo. Agora, a gente tem produtos de R$20 sendo vendidos. A escova de dente que você falou é realidade. O papel higiênico, os itens de consumo, de consumo diário, né? Existe um termo que é o CG, que é o Fast Moving Consumer Goods, que são os bens de dia a dia. Que antes você não comprava online. Você ia na farmácia, você ia no supermercado, agora você compra online. Então, isso, acho que é uma das últimas barreiras para, de fato, a gente conseguir ter um consumo de qualquer tipo de item online. Eu estou falando aqui de não perecíveis. E aí os perecíveis vão acompanhar uma lógica muito parecida por conta dos restaurantes, de toda a logística que se montou para itens quentes ou frios, né? Que podem estragar, esfriar ou esquentar durante o processo da logística. Acho que essa é uma grande tendência e isso vai aumentar muito o consumo. Porque o Brasil, poucas empresas perceberam, de fato, que o Brasil, de fato, tem uma economia que é muito desigual. As pessoas querem comprar o produto de R$20 uma vez por semana, mas elas querem comprar o celular de R$2.000, R$1.000, R$3.000 uma vez a cada 6 meses, a cada um ano. Então são consumos diferentes, com tempos diferentes, mas tem que ter alguém vendendo. E até pouco tempo atrás a gente tinha poucos players vendendo, agora acho que a gente tem um portfólio de vendedores, né, de e-commerces e de produtos muito mais completo. E isso daí caminha cada vez mais para ter mais produtos. Uma segunda é o ESG, né? Então,
logística é um dos temas que onera muito, né? O transporte onera muito o meio ambiente. É. E a gente precisa pensar muito como que a gente otimiza essas cadeias. Quanto que vale a pena você receber um produto em 1 hora, mas às vezes com um custo financeiro mais Uhum. elevado e com um custo de sustentabilidade ecológico muito elevado. Uhum. Porque você está indo com um produto Uhum. no bagageiro de um carro, de uma van ou de uma moto. Uhum. Isso é pouco sustentável. Então, um dos temas que a gente trabalha bastante é como que a gente monta uma cadeia que seja de fato que otimize todos esses processos para a gente conseguir garantir que o tema de sustentabilidade, pelo menos, está sendo bastante coberto. Os outros temas eles são mais internos, né? Mas É. isso pesa muito e leva a gente a pensar em algumas iniciativas diferentes, como eletrificação, otimização de rotas, enfim, Uhum. como que a gente atende diferente o mesmo, esse mesmo segmento. E quando você pensa no e-commerce, se eu for para uma loja comprar um produto e voltar para casa, eu estou fazendo um roteiro, uma rota para um produto. Uhum. O entregador, ele pode fazer 100, 150, 200 pedidos, né? Depende Uhum. da rota, depende da cidade. Isso é muito mais otimizado do que o consumo do mundo do varejo físico. Só que esse lugar a gente precisa otimizar, porque esse lugar ainda tem alguns pontos pendentes que a gente precisa garantir que ele seja sustentável de fato. Então, o ESG, né, que virou bastante comum ultimamente, mas principalmente a parte de ser sustentável, da gente conseguir ter uma cadeia sustentável, é uma das tendências muito fortes que tem surgido muito nos últimos anos fora do Brasil e no Brasil também tem Uhum. empresas dedicadas a isso ou as empresas estão começando a olhar para esse tema de maneira bem diferente. E o terceiro tema que eu vejo muito forte é o uso da tecnologia de maneiras diferentes. Então, antes quando eu usei a Log pela primeira vez, eu achei mágico. Eu lembro que eu estava num café e eu pedi, entrei no aplicativo, né? Pedi uma corrida, vieram coletar onde eu estava. Eu não Uhum. estava em casa, eu não estava no escritório, não estava em lugar nenhum. Coletaram e levaram para algum lugar. Eu falei, pô, isso é fantástico. Cadastrei o cartão uma vez, eu não tive nenhum ônus depois, eu não tive que acompanhar, não tive que falar com ninguém, eu só Uhum. entreguei o produto, o pacote na época, pro entregador e ele foi fazer a entrega, tudo saiu como esperado e ótimo. Hoje, isso é uma experiência que os consumidores consideram como básica. Uhum. Eles querem mais, né? Então, Uhum. como que você usa a tecnologia, né, a internet das coisas, o varejo interligado com o transporte, interligado com a logística, para oferecer de fato uma experiência diferente? Como é que você otimiza tanto para o lado do consumidor e tanto para o lado do vendedor? Então, na Log, por exemplo, se você hoje é um vendedor e você liga para mim, você vai no aplicativo e fala, eu tenho 5 pacotes, É. eu coleto 5. Se depois você falar que tem mais um, a gente consegue viabilizar mais uma coleta e mandar para entrar na nossa malha de entregas. Uhum. Isso é transformador. Por quê? Porque tem uma pessoa que vai receber um dia antes, vai Uhum. conseguir entrar naquele volume do dia anterior, enfim, tem uma série de benefícios e é uma maneira diferente de você usar na mesma cadeia a tecnologia para ser disruptivo. Além dos outros temas, né, de inteligência artificial, machine learning, que a gente usa, que tá muito mais no back office do que na rua, mas o uso da tecnologia de maneiras diferentes acho que vai ser muito transformador para essa cadeia. Eu acho que a gente ainda é muito low tech no Brasil. A gente precisa dar Uhum. esse salto para, de fato, usar a tecnologia em todas as partes da cadeia. Pô, Ariel, dá para perceber que muitas coisas na Log, elas são realmente orgânicas dentro do modelo, né? Aí, de novo, vou fazer uma analogia. Você vê muitas empresas tradicionais que querem inovar, criando departamento de inovação, ou de transformação digital, ou algo que o valha. A empresa quer entrar na agenda de sustentabilidade. Aí anuncia que vai plantar árvore, que vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Tanto num caso quanto no outro, o ideal, né, seria que as concepções fizessem parte do próprio modelo. E aí, como a Log está participando da exatamente dessa nova estrutura, né? A gente está falando de uma nova logística. A parte de você agregar como algo realmente componente desse sistema é uma sorte, é um privilégio, né? De você
trazer esses pontos e estruturar a carreira, esse novo sistema. Soluções, né, Seja do ponto de vista da emissão dos papéis, seja do ponto de vista de otimização de pacote. Isso aí vai gerar muito mais impacto positivo para o meio ambiente do que você falar que vai compensar plantando uma árvore que você às vezes não sabe se foi plantada ou não, com uma meta para 2050, né? Não faz sentido. Então, quero falar assim, que é uma honra te receber aqui. Você é um dos caras que eu gosto pra caramba, assim, admiro, eu sempre aprendo muito com você. Obrigado. Fala pro povo aí que tá nos vendo, nos escutando, como é que pode entrar em contato com a Log, acessar, buscar, site, baixar o app, como é que faz? Boa, obrigado. Primeiro, obrigado pelas palavras, tô quase curado aqui. Não sei nem se eu vou conseguir falar depois disso, mas quem quiser procurar a Log, a gente tem um canal de acesso, que é o log.com. Então, se você é uma pessoa que está esperando receber um pacote, tem algum tema, você pode entrar lá para entender onde está o seu pacote, né? Entrar na central de ajuda. E se você é uma pessoa que quer, seja pessoa física ou pessoa jurídica, despachar um pacote, mandar um pacote para qualquer lugar do Brasil, o site log.com também é o caminho. Lá a gente consegue entrar, criar uma conta e fazer um despacho. E aí uma das coisas muito legais que estão acontecendo agora, ainda está em baixa escala, está em laboratório ainda, está num beta, mas é a gente conseguir fazer uma coleta sem qualquer tipo de embalagem, sem qualquer tipo de necessidade de você ir lá e comprar uma caixa, comprar todos os insumos para preparar colocar no saquinho. Colocou no saquinho um identificador, e é isso a gente está trabalhando. Isso é super legal de aprender, os testes matemáticos de o que funciona melhor, a imagem, alfanumérico, enfim. Colocou no saquinho, deixou na portaria ou entregou para o coletador, esse pacote vai para qualquer lugar do Brasil. Então esse é um teste que a gente está fazendo na lógica de simplificar a cadeia, é por isso que eu falo do desafio, né? Uhum. Como é que a gente se desafia a fazer mais, melhor? Isso também vai estar disponível daqui a pouco, tá? Eu estou fazendo um mini spoiler aqui, não sei nem se eu poderia, mas... no log.com também, tá? Então, se você é uma pessoa física que quer fazer isso, a gente vai ter uma lista de espera e a gente vai começar a usar esse serviço, vai começar a prover serviço com um pouco mais de escala a partir do ano que vem, tá? Mas log.com é o canal e, obviamente, a gente está sempre disponível. Obrigado de novo, fiquei super corado pelos... Obrigado, Ariel, sempre muito bom. E log é LOGGI. Pessoal que acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui, porque como o Ariel disse, tem muito dado ali para organizar. A gente organiza o nosso também por meio dos comentários, então não deixa espaço ali e oportunidade de passar, deixe seu comentário, entre em contato conosco, com o Ariel nas redes sociais e também assista os outros episódios, tem muita coisa bacana aqui no canal do Digitalize, tá bom? Até um próximo episódio. Valeu!